Tá, eu acho que Tá. um pouquinho mais pra esquerda. Para pegar o quadro aqui. Tá beleza aí? O cara que tem mais experiência, vai orientando. Vai orientando aí. Ó, só completando, com relação à aula passada, tá? Sejam FG as funções dadas por f de x igual a raiz de x e g de x igual a x à quarta. Ó, eu gosto desse exemplo simples, porque ele elucida muita coisa sobre a composição. Bem, tem-se, só repetindo o que eu já tinha feito, quem é o domínio da f? O domínio da f é o intervalo 0 mais infinito. O intervalo dos números reais não negativos. Está gravando aí, tá? E o domínio da g é os reais. Daí, na aula passada, eu calculei a g composta com a f. Agora, vamos calcular a f composta com a g. Então, quem é o domínio da f composta com a g? É o conjunto formado por cada x no domínio da g, tal que f de x pertence a quem? Ao domínio da f. Tá certo? F bola g. Desculpe, tal que f de x pertence a quem? Ao? Não, tal que g de x, ó, eu errando, ó, pertence ao domínio da f. Ih, tô falhando, né? Tal que é o conjunto formado por cada x no domínio da g, tal que g de x no domínio da f, porque eu quero o domínio da f bola g. Ou seja, é o conjunto formado por cada x real, né? X real, porque é o domínio da... Tal que g de x, quem é g de x? Tal que x à quarta pertence ao domínio da f. Mas quem é o domínio da f? 0 mais infinito. Ora, pessoal, quem é esse conjunto? Quem é o conjunto formado por cada x real, tal que x à quarta é maior que ou igual a 0? Quem é? Naturais? Quem é esse conjunto? Quem é o conjunto formado por cada número x real, tal que a quarta potência de x é maior que ou igual a 0? É o conjunto dos números reais, muito bem dito por você, é o próprio ré. Né? E quem é f bola g aplicada em x? Por definição, isso é f de g de x. Agora vamos fazer o seguinte, vamos avaliar de fora para dentro, tá? Quem é f de g de x? F de g de x é a raiz quadrada de g de x. Ó, veja que eu estou avaliando a função de fora para dentro. Eu estou substituindo primeiro a f. Então isso aqui é a raiz de g de x, raiz de quê? X à quarta. E a raiz de x à quarta é o quê? X ao quadrado. E isso vale qualquer que seja x no domínio da f bola g, ou seja, qualquer que seja o x real. Então, se você analisar aí, a expressão que dá a lei de formação, a expressão que dá a lei de formação de f bola g é a mesma expressão x ao quadrado que dá a lei de formação de g bola f. Mas as duas funções são diferentes. Por quê? Porque os domínios são diferentes. Na aula passada eu calculei para vocês aqui e eu mostrei que o domínio de g bola f é o conjunto dos números reais não negativos. E hoje eu tenho o domínio de f bola g como sendo o conjunto dos números reais. Tá? Portanto, as funções são distintas, elas são diferentes. Vou tocar aqui. Veja que f bola g é diferente de g bola f. Composição, tá?
Então você tem aí. Isso aí. Agora vamos entrar na aula de hoje, isso encerra a aula passada, vamos entrar na aula de hoje. Primeira coisa com a definição de raiz. Tá? Definição. Acostumes que dói menos. Cálculo é definição, proposição. E os exercícios? Aplicações dessas proposições. Então você tem que pelo menos memorizar as proposições que são dadas aqui. Não precisa, vou ser sincero, nem você entender a demonstração. De algumas eu nem darei, tá? Mas você precisa entender o enunciado das proposições para usá-las nas resoluções dos exercícios, dos respectivos exercícios, certo? O cálculo é isso, não tem fórmula aqui não. As fórmulas são os teoremas, as proposições. Você aplica as proposições que aqui serão enunciadas, algumas inclusive demonstradas, e resolve os exercícios. Então vamos lá. Definição. Como eu disse, acostuma que dói menos. Vamos lá. Definição. A definição é para evitar ambiguidade, entre outras coisas, para evitar dupla interpretação, para todo mundo ter o mesmo entendimento quando eu fizer menção a algum fato matemático, tá certo? Então, seja f uma função, sejam f uma função. Tá gravando aí? Cameraman, fica atento. E P é o número real. Nós dizemos que P é raiz de ou zero de f, né? É raiz ou zero de f quando duas coisas acontecem. Primeiro, P está no domínio de f, P está no domínio da função. E segundo, f de P é igual a zero. Então são as raízes. E o problema que se coloca agora é, dado uma função, como eu encontro as raízes? Tá? Por exemplo, você tem aqui, ó, 2 é raiz da função f de x igual a x ao quadrado menos 4, pois f de 2 é igual a quê? 4. Você vê que eu não estou usando aquela pompa, né? Aquela pompa toda. Da função f dada por, porque isso também é permitido. Eu vou logo direto da função, aí eu dou logo a lei de formação. Por isso que é raiz. Tá? Obrigado pelo conselho. 2 a 0. É para ver se você está prestando atenção. Tá? É velho, né? Essa, né? F de 2 a 0. Tá? Então, agora, 3 não é raiz da função g de x igual a quê? 1 sobre x ao quadrado menos 9. Por quê? Primeira coisa tem que estar no domínio, pois 3 não pertence ao domínio da G. Outra coisa, a função h de x igual a até x2 mais 1 sobre x2 mais 4 não possui raízes. Não possui raízes. Eu vou botar entre parênteses reais, que isso aqui é desnecessário. Por quê? Porque o meu universo aqui de conjunto numérico é o conjunto dos números reais. O meu universo de função qual é? São as funções de variável real e de valor real. Essas são as funções com as quais nós trabalhamos no cálculo. Como eu disse, daqui para frente, toda função é de variável real e de valor real, a não ser que eu diga o contrário, tá? Então, não possui raízes reais, pois
Se você olhar para h de x é, isso aqui é positivo, qualquer que seja x real. E o R é o domínio da função h. Tá claro, né? Tem alguma restrição aqui sobre x? Não. Domínio da h é os reais. Entendido? Como eu disse... Hã? Como é? X ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado mais 4. O numerador é positivo em cada x, o denominador também, a razão é positiva em cada x. Como eu disse, um problema que se coloca diante dessa definição é encontrar as raízes. Diga. Ali, professor, na GX, 1 sobre x ao quadrado, não. Aí você falou que 3 não é mais, beleza. Porque não ia ficar, que dá para dividir por 0. Certo. Mas não tem nenhum valor do x que faz o... É um outro fato. É um outro fato. Essa função não tem raízes. Então o 3 não é raiz. G de 3 não está no domínio da função. Tá? Eu estou dizendo só colocando a razão. 3 não está no domínio da função. Mas, então vamos mudar aqui. Essa função tem raiz? Tem. 0 é raiz. Mas o 3 não é. O 3 nem está no domínio da função. Então já morreu. Entendido? Entendido? Tá? Para ser raiz, antes de tudo, tem que pertencer ao domínio da função. Quanto tempo é, meu querido? Tem 12 minutos agora. 12 minutos? Então deixa um pouquinho mais. O problema mais abrangente é o seguinte, é você estudar o sinal de uma função. Que aí não é só encontrar as raízes, é encontrar as regiões do domínio dessa função, onde ela tem valor positivo, e encontrar as regiões do domínio dessa função, onde ela tem valor negativo. Tá? Sendo mais preciso, estudar o sinal de uma função f, eu vou dizer o que é estudar aqui. Estudar o sinal de uma função f, é encontrar os três conjuntos. Que conjuntos? Primeiro, o conjunto formado, encontrar a função f, o conjunto formado por cada x no domínio de f, tal que f de x é um valor positivo. Encontrar o conjunto formado por cada x no domínio de f, onde f de x tem valor negativo. E encontrar as raízes de f, isto é, o conjunto formado por cada x no domínio de f, tal que f de x é 0. Esse conjunto aqui, ele é chamado, eu o denoto, em muitos livros denota assim, domínio de f+. Isso aqui, domínio de f-. E isso aqui, domínio de f0. Então, é encontrar esses três conjuntos, tá? Esses três conjuntos aqui, você encontrando, são os três que você tem que encontrar, você estuda o sinal. A função mais simples de estudar o sinal é a função afim. Né? A função afim é beleza, né? Estudar o sinal dessa função. Sejam A e B reais com A positivo e F a função afim dada por f de x igual a ax mais b, qualquer que seja x real. O símbolo do quantificador universal, tá? Dada por f de x igual a x mais b, qualquer que seja x real. Então, isso é fácil, né? Aí é fácil, porque
Eu quero saber em que regiões f de x é maior do que zero. Ó, f de x é maior do que zero se somente se ax mais b é maior do que zero. Que é se somente se ax é maior do que menos b. E como a é maior do que zero, e eu dividindo os sinais, os termos de uma desigualdade por um positivo, mantém a desigualdade, então isso aqui ocorre se somente se o x é maior que menos b sobre a. Viu? F de x é negativo para se somente se ax mais b é negativo, que é se somente se ax é menor do que menos b, e é se somente se o x é menor que menos b sobre a, pela razão que eu falei. E f de x é zero se somente se ax mais b é zero, que é se somente se ax é igual a b, que é se somente se x é igual a menos b sobre a. Pronto, então tá aqui. Viu como é fácil? Né? Estudar sinal é fácil. Para a função afim é, tá? Não precisa não, só ainda vou estar lá. E aí você apresenta isso de forma gráfica, de forma geométrica, fazendo o seguinte, né? Você coloca um traço aqui, marca o menos b sobre a, que é a raiz. Aí nesse caso, aqui você coloca um zero, esse zero indica o quê? Para x igual a menos b sobre a, ax mais b é zero. Aqui você coloca mais, o que é que esse mais indica? Para x maior que menos b sobre a, ax mais b é de valor positivo. E para x menor do que menos b sobre a, ax mais b tem valor negativo. E aí eu faço só uma mudançazinha aqui. Cadê meu apagador? Olha aí, olha a perninha aí. Peraí que tu pega. Tá? Eu faço só uma mudança e vamos considerar o caso em que o A é negativo. Como é que fica? Com A negativo. Com A negativo, a mudança é que quando eu chego aqui, aí aqui não é maior. É o quê? Quando eu divido por A, fica o quê? Menor. Porque eu estou dividindo os termos de uma desigualdade por um número negativo. Aqui fica o quê? Que é menor, que fica maior. Igual, igual, né? E aqui vai ficar o quê? Mais e menos. Moral da história. Se o A é positivo, aqui é mais. Se o A é negativo, aqui é menos. Por isso é que os textos colocam assim. M barra A. M barra A quer dizer o quê? Mesmo sinal de A. E C barra A quer dizer o quê? Sinal contrário de A. É assim que fica. Ou seja, não importa, A positivo, aqui é o mesmo sinal de A, a direita da raiz é o mesmo sinal de A, que a expressão tem, que a função afim tem, e a esquerda é o sinal contrário de A. Entenderam? Entenderam? Tá? Se eu sei o sinal da função afim, eu sei estudar o sinal dessa função aqui, ó. 19 minutos. Dá parada para esse e começa outro. Obrigado, cara.